Bem-vindos ao primeiro episódio do PodFi e ao Everything.fi. O Everything.fi, mais do que um evento, é um movimento que tem o objetivo de fomentar a literacia financeira e educar os jovens acerca de finanças pessoais. Organizado pela Genology e pelo Núcleo de Estudantes de Informática, estamos a criar um evento e este podcast que estão a acontecer em Coimbra e temos o objetivo de abordar temas como o controle de despesas, perfil de investidor, estado atual da fintech, estado atual da literacia financeira, como vamos falar aqui, e pronto, basicamente é isso. E juntamente com os nossos esforços da equipa para criar o evento principal, estamos também a fazer este podcast como uma forma mais fácil de difundir o conhecimento e discutir estes temas com profissionais e entusiastas da indústria. Gostava de começar agradecendo aos convidados, ao Vítor e ao António. De seguida agradecer ao nosso patrocinador atual, que é a Subvisual. Agradecer aos nossos parceiros, a Bluehouse, que nos está a fornecer este espaço e o equipamento de gravação, aos videógrafos, ao João Miranda e ao Pedro Franco, ao Day, que nos está a ajudar também em termos de equipamento físico, e por fim agradecer a toda a equipa. Pronto, gostava então de começar por apresentar os convidados. Trouxemos o António Ferrão, que é founder da Fintech Solutions, board member da Portugal Fintech, que é uma associação non-profit de apoio ao ecossistema de startups. E o background do António é de consultoria e é formado em gestão. Depois temos também o Vítor. O Vítor é founder da Future Proof Wealth Advisors, é co-coordenador e docente da pós-graduação em Engenharia Financeira e Finanças da Coimbra Business School e também empreendedor. O background do Vítor é contabilidade, finanças empresariais, consultoria para investimentos, e é Chartered Financial Analyst e tem também uma certificação internacional do CFA Institute. Pronto, bem-vindos. Obrigado, bom dia. Obrigado, Miguel. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado nós. Pronto, vamos passar agora à tal discussão, que eu gostava de começar com uma pergunta, que é também o tema do podcast, que vocês podem já ver pelo título precisamente do episódio, que é para abrir qual é que é o estado atual da literacia financeira em Portugal. António, queres? Antes de mais, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu acho que, tentando dar aqui uma introdução curta e depois vamos fazer disto uma conversa. Sim. Para mim, esta questão da literacia financeira pode ser vista de um ponto de vista estatístico. Tu podes ir buscar surveys que são feitos e questões, e outra num lado mais de percepção do que é que nós vamos sentindo. E eu acho que tu podes ver a literacia financeira no que é o grau de informação que as pessoas têm sobre como é que elas gerem as suas finanças, e depois podes ver numa dimensão mais de qual é que é tipicamente a propensão ao risco e a vontade de investir, e como é que a população portuguesa vê formas de investir. Eu acho que, genericamente, ainda temos aqui alguns passos necessários para serem feitos em termos de literacia financeira, isto através de diferentes faixas etárias, não é uma coisa que esteja concentrada em jovens ou mais adultos. Eu acho que, acima de tudo, se calhar mais preocupante da nossa percepção do que nós vemos na Portugal Fintech, dos players com quem nós falamos, tanto do lado mais incumbente, como bancos e seguradores, como startups, ainda existe um baixo grau de literacia financeira, que se traduz numa grande aversão a risco. As pessoas tipicamente gostam de manter as suas poupanças em contas correntes, que têm zero risco e pronto, podem mobilizar sempre que querem, e numa baixa percepção de produtos e de opções que têm de investimento, que aí o Vítor há de saber melhor explicar, tipo planos de poupança-reforma, coisas assim, que são opções que fazem sentido para muitas situações e que há pouca informação que chega às pessoas, vem na qual alguma relutância. Portanto, eu diria que, genericamente, a literacia financeira em Portugal ainda é um tema em que estamos, se calhar, atrasados comparando com o resto da Europa. Obviamente nós temos outras vantagens, muito mais abertura a temas digitais, que depois nos facilitam muito mais confiança em canais digitais que permitem acelerar isso, mas acho que, genericamente, estamos um bocadinho atrasados em diferentes faixas etárias, acima de tudo no que é a compreensão das opções e depois essa confiança que é gerada com a informação gerar um maior apetite ao risco. E, portanto, acho que há uma aversão ao risco por desconhecimento. Talvez por algum também passado histórico, de algumas coisas que nós fomos assistindo. Acho que a nossa geração até assistiu a algumas falências ou casos de corrupção que depois nos geram um pouco a confiança no sistema de oportunidades de investimento e pronto, ficamos um bocadinho mais afastados dessas temáticas. Mas isto... Tu tocaste em temas que eu, como é óbvio, sublinho. A questão do risco, a questão da confiança.
do conhecimento. Mas sim, mas falando diretamente aqui à questão, e antes de começar, agradecer também a presença e o convite, claro. E a iniciativa, que é espetacular, acho que é de louvar que vocês sejam tão interessados nisto, no meio de exames, não é? Como vocês estão a estudar, portanto é preciso ter muita força. Mas voltando aqui à questão, de facto a literacia, eu vejo a literacia de um ponto atualmente como nunca esteve. Julgo que está muito melhor do que alguma vez esteve. Eu acabei o meu curso há 22 anos, portanto já foi há bastante tempo, e não se falava de nada disto. Portanto, eu lembro que na altura comecei a investir com 18 anos, comecei a comprar, lembro de comprar a primeira ou segunda o IPO da EDP, portanto foi uma situação muito interessante, gostei de fazer aquilo, mas era uma situação muito difícil, quer dizer, muito complicada e muito pouco flexível. Mas o que está a acontecer agora é que as pessoas falam nisso, e há cada vez mais canais, mais informação, mais cursos, mais pessoas interessadas, tanto dos bancos como das as associações, as escolas, os próprios jovens. Portanto, eu acho que terá a ver, como é óbvio, com a situação económica que nós temos. Tem muito a ver com isso. Também tem a ver com a falta de conhecimento que agora tem começado a haver mais. A questão da confiança acho que é fundamental, porque as pessoas sem confiança não investem. Ou seja, nós podemos ter muito conhecimento. Aliás, eu trabalho numa empresa, eu sou fundador da Futureproof e trabalho com muitas pessoas e não é o nível de conhecimento que faz as pessoas investir. Eu tenho pessoas com um nível de conhecimento, se calhar até superior ao meu em termos de background académico, e que têm medo de investir. Portanto, a questão do medo, a questão da confiança é importantíssimo. Tu falaste também da questão do risco. Nós não somos tipicamente avessos ao risco, nós somos avessos ao medo, nós somos avessos à perda. Aliás, há vários estudos, por exemplo, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky têm vários livros escritos que eu recomendo vivamente. O Daniel Kahneman é uma pessoa impressionante em termos de descoberta dos bias e dos erros que nós cometemos enquanto investidores, enquanto consumidores. E, portanto, ele destaca isso. Nós somos completamente avessos à perda. Portanto, o nosso medo é de perder dinheiro. E nós, quando estamos a perder dinheiro, tendemos a arriscar mais. Isto está devidamente. Aliás, até uma situação que é muito engraçada, é que nós somos muito mais amantes do risco. Porquê? Porque há uma situação que é: nós tendemos a sofrer mais, ou seja, duplamente mais por uma perda do que pelo ganho. Ou seja, nós sentimos muito menos o ganho do que a perda. Portanto, e esse esforço de nos conhecermos, de autoconhecermos, pode ser importante para que depois essas estatísticas que podemos ver se reflitam. Nós temos, estas estatísticas, por exemplo, diz-nos que o ano passado foi revelado um estudo do BCE em que dizia que Portugal estava no último lugar em termos de literacia. De conhecimento. De facto, isso é assustador. Quando as perguntas são relativamente simples, à volta da diversificação, que é o conceito principal de um investimento, é a diversificação, e reparem, há um ditado português que reflete bem isso, né? Não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Claro. A diversificação, o risco, a questão da aritmética, a questão dos juros compostos, que é uma questão fundamental para uma pessoa perceber que no longo prazo é esse o caminho, ou seja, os juros e o dinheiro trabalham a nosso favor. Portanto, e essas respostas foram muito negativas, ou seja, nós, quando comparado com a média da Europa, eu estou-me lembrado, por exemplo, que a Alemanha e a Holanda, que agora é Países Baixos, tinha valores acima de 68% e nós temos 25%, ou seja, estamos muito atrás. Mas, por outro lado, estamos sensibilizados para o tema, o que é bom. Ou seja, quer dizer que já reconhecemos que existe um problema e, portanto, é mais fácil de ultrapassá-los, no futuro. E esse caminho está a ser feito até pela questão da resiliência, da questão de sabermos que nós somos um povo bastante dado a sofrimento, não é? Portanto, estamos habituados a crises. Falaste nisso, da crise, não é? Sem dúvida. E eu acho que esta altura é um bocadinho diferente do que se passou. Ou seja, eu acho que nós, quando saímos da crise que se calhar a nossa geração sentiu mais, sentimos que realmente não havia oportunidades. Sim. E não havia grande escape. Havia aquela questão do apertar o cinto. Tínhamos todos num sentimento de contenção. Agora é um bocadinho diferente. Eu acho que nós estávamos numa altura muito positiva, que estavam-se a criar coisas grandes. Acho que Portugal estava a crescer genericamente e sentia-se isto, pelo menos no ecossistema de empreendedorismo. E agora o que sinto é que alguns fatores externos estão de facto a afetar bastante a economia, e sente-se que esse assunto voltou a estar no que é os mídias. A pessoa agora já fala de inflação, fala de Euribor.
alguns temas que também deviam fazer parte um bocadinho do nosso dia-a-dia, não negativamente, mas porque temos de os gerir, voltaram a aparecer nas notícias quando se calhar não eram muito falados. Eu acho que o que acontece é que algumas vezes nós estamos pouco preparados para estes embates. E eu acho que tenho de reconhecer que se calhar não pensei nessa parte tão positiva. Acho que foi feito um caminho brutal. E acho que até inclusivamente se começa agora a chegar até ao próprio ensino básico e ao secundário, estes temas de impostos, de rendimentos, de compreender o que é um rendimento líquido, como é que eu posso poupar, como é que eu posso fazer um orçamento familiar. Há coisas que agora são ferramentas básicas que nós temos de fazer chegar às pessoas de forma mais jovem, de forma mais ágil, mas também acho que o próprio momento atual obriga um bocadinho a sociedade a olhar para as suas contas e a fazer um bocadinho de balanço. É isso. E isso é o primeiro passo, que é dominar pelo menos o nosso estado atual. E, portanto, acho que nós antes estávamos apertados a safar-nos e a arranjar-nos bem à portuguesa. Agora somos obrigados a planear um bocadinho mais isso, e essa questão de gestão do orçamento começa-nos depois a gerar a nossa poupança investível. Vá. Sim, e tu tocaste no tema, ou seja, as dificuldades trazem, se calhar, esse esforço adicional. Lembro-me, estavas a falar, lembrei-me do Museu de Conímbriga, que é aqui perto, estamos muito perto, e logo à entrada tem uma frase que eu não vou reproduzir porque eu não sei de cor, mas é do género, fala dos povos que viviam lá, por cima, e que em épocas de guerra e de crise as pessoas aforravam mais. Engraçado. Poupavam mais. Portanto, isto é típico, não é? Nós somos assim, não é? Portanto, a história não se repete, o homem sim. Exatamente. Pronto, então, do que eu percebi, concordam que esta falta de literacia, ou lacuna em literacia financeira em Portugal, vem primeiro da falta de informação, mas muito mais também da aversão ao risco ou da aversão à perda, certo? Sim. Sim, mas eu também acho que é importante por aqui um contexto que não é nós dizermos que somos um país mais pobre do que os restantes no nível europeu, mas é normal que quando os nossos salários também não permitem se calhar poupar como outros poupam, ou seja, quando a nossa margem de poupança também é menor, quando faz parte do desenvolvimento de uma economia, começar-se a poupar. Quando nós estamos num patamar que ainda não nos permite estar como estamos noutras geografias da Europa, em que na verdade a pessoa olha e vê que poupou muito dinheiro e pensa, tenho de mobilizar isto, porque senão perca este valor de inflação todos os anos. Há outra apetência também para investir quando nós temos muito mais poupado, quando há muito mais margem para fechar. Claro. Eu não acho que o povo português, genericamente, ou a cultura portuguesa, seja menos interessado em investir. Acho que nós temos percepções de investimento mais tradicionais. Por exemplo, acho que é muito comum aquela sensação de comprar a segunda casa para alugar. Nós temos formas de investir que são muito tangíveis, porque eu vejo, a casa está lá, eu posso ir lá e vendê-la. Estamos mais habituados a formas de investimento que são mais objetivas e se calhar mais tangíveis. Mas acho que estamos a fazer um caminho agora de se calhar nos conhecermos e de conhecermos as opções. E acho que essa informação, e acho que este podcast faz todo o sentido, porque vem do ponto de vista da tecnologia, que é a tecnologia que faz o enablement disto, que desbloqueia podermos aceder a essas opções de investimento e tornar a experiência muito mais fácil do que se calhar era há 30, 20 anos atrás. Sim, então esse ponto é importantíssimo. Nós temos tendência para investir em ativos tangíveis, em ativos reais, claramente. Mas reparem, ações são ativos reais. Claro. Temos de os imprimir, a questão é essa. Pois, acho que o António se referia a algo físico. Eu sei, sim, mas é real. Sim. Nós não conseguimos ver como real uma coisa que não podemos pegar nela e meter num copo e dizer que está aqui. Olha, eu vou outra vez referir-me ao Daniel Kahneman, porque de facto tem a ver precisamente com os nossos biases, com os nossos enviesamentos. Porque nós pensamos no investimento como algo que conseguimos controlar. Olhamos para uma casa e conseguimos controlá-la, não é? Conseguimos vê-la, conseguimos senti-la, conseguimos olhar para ela e pensar, ok, vamos rentabilizar aqui, vamos arrendá-la, vamos esperar que ela valorize e vendê-la mais tarde. Bem, uma ação é a mesma coisa. Sim. Uma coisa que nós tendemos a fazer é que há uma diferença entre transacionar e deter um negócio. Não é? Nós se detivermos um negócio, detemos uma casa, nós não pensamos nela no ponto de vista transacionalidade, ou seja, não vamos comprar para vendê-la daqui a 10 minutos. Enquanto que uma ação não espera assim. Olhamos do ponto de vista mais emotivo, não tanto racional. E reparem, e as corretoras e todo o mundo financeiro, toda a indústria está feito para transacionar. Não é? Nós estamos à distância de um clique de comprar uma meme stock, uma penny stock, algo assim do género, não é? E não estamos à distância de um clique de comprar uma casa. Claro. Portanto, isto tem muito importância e nós temos que ter essa consciência antes de investir. Por isso é que o conhecimento e a informação é importantíssimo. Mas também conhecermos, e tu falaste nisso, António, do autoconhecimento e da forma como nós nos conhecermos.
de facto é preciso conhecermos, porque depois olhamos para as contas, para os dados estatísticos e reparamos que 50% das poupanças estão em depósitos à ordem, 25% não sei, estão em depósitos a prazo, a render taxas ridiculamente baixas, 0,2, Sim, quase 0,3, enquanto temos inflação de 10%, ou seja, quer dizer que a taxa real de investimento está negativa. Ou seja, nós, reparem, é uma conta muito simples de fazer, eu apresento sempre estes dados. Nós tivermos o nosso dinheiro investido, o nosso dinheiro parado, desculpem, é para ser mais correto, com uma taxa de inflação de 6%, perdemos metade do nosso valor de dinheiro em 5 anos. Atenção, 6% de inflação. Em 5 anos. Perdemos metade do nosso valor. E é brutal quando é posto assim, não é? Atenção. Isto é, Claro. isto é transversal. Pá, e a inflação é um imposto escondido. Vamos falar sobre a inflação, é só isso. Ou seja, o que é que quero dizer com isto? Que as pessoas têm que ter conhecimento, claro, como é óbvio, têm que saber que instrumentos é que existem, que não existe só imobiliário. O imobiliário, quando comparado, por exemplo, com um ETF, sei lá, do mercado mundial de ações, o IW, não posso dar exemplos, mas o MSCI World, que é um índice que agrega empresas de todo o mundo, são cerca de 1.600 empresas, menos mercados emergentes. Bem, se compararmos a rentabilidade histórica de uma e do, por exemplo, a rentabilidade histórica do imobiliário, é equivalente. É mais ou menos equivalente, talvez até melhor para a parte das ações. Portanto, no ponto de vista material, nós conseguimos ter um negócio, pensamos em investir tendo um negócio, a mesma coisa que pensamos no caso do imobiliário. Repara, e depois o imobiliário tem uma desvantagem, que é não permite a diversificação tão facilmente. Claro, a pessoa concentra ali recursos. Exato. Portanto, mas eu acho que não deixo de... Não, força. A única coisa que eu acho que sim é importante é, eu acho, e considerando que o nosso público aqui é mais jovem também, eu acho que eu não tinha a minha percepção, ou seja, quando eu comecei a ganhar dinheiro, não era quando me reformar, quero ter uma reforma. É muito também difícil nós projetarmos a nossa vida quando estamos entre os 20 e os 35 a tão longo prazo, não é? Nós queremos, se calhar, acumular para viajar, eu acho que é bom, acumular para talvez comprar uma casa, para um projeto ou para um negócio que nós queremos montar, e, portanto, é difícil ter essa projeção final. E isso também nos leva, se calhar, a olhar para opções de investimento muito mais arriscadas e muito mais curto prazo, que também têm de ser consideradas com alguma cautela. E, portanto, depois gera-se ali aquela ideia de que, até acho que por muita... até se calhar de forma desregulada, né? Que é quase influencers de Instagram que nos mostram opções de investimento super agressivas e que, ganhar dinheiro rapidamente, e que parecem super diretas, e que aquilo em 30 dias estamos a ganhar e estamos a tirar. Depois também gera outro grau de riscos, que parece que passamos do que é o investimento, que eu acho que deve ser uma coisa, ok, isto acompanha a minha vida e é tranquilo, e está aqui uma parte, e depois posso até noutra arriscar mais, e de repente passamos a ver isto só como formas de investimento agressivo, e que nós temos de estar todos os dias a seguir e a acompanhar, e aí expomos a outros graus de risco. Como se controlássemos. É como se estivéssemos a controlar aquilo por estarmos a ver as notícias diariamente. Portanto, aí também acho que existe depois uma onda de maturidade que vamos passar, que é, ok, primeiro vamos conhecer e vamos arriscar muito, e se calhar vamos estar ali a perder algum tempo nisto, e depois vamos chegar a estabilizar e entrar numa onda muito mais, ok, que opções maduras é que eu tenho? Como é que eu posso diversificar entre, se calhar, coisas mais tradicionais e coisas mais agressivas? Não é? Pronto, isso é uma segunda etapa. Sim, porque a carteira é mesmo isso. É um composto de várias partes, não é? E nós podemos ter vários objetivos. Se calhar podemos falar disso depois mais à frente, mas é isso. Sim, claro. Eu gostei deste último ponto. Então, basicamente, alguma da informação que é passada para a malta mais jovem acaba também por gerar alguns hábitos que, a curto prazo, podem criar alguma daquela aversão ao risco ou aversão à perda. Pronto, com o dinheiro que perdemos, com os investimentos com maior risco. Pronto, em relação ao estado atual da literacia financeira, era mais ou menos isto que queria falar. Também podemos abordar ainda a dívida estudantil e quais é que são os seus efeitos na literacia financeira dos jovens, e também quais é que são as perspectivas futuras, pronto, o que é que perspectivamos que aconteça à literacia financeira dos jovens. O que é que tu dizes como dívida estudantil, só para ter uma ideia? No caso de Portugal, uma das coisas mais difíceis quando um estudante vai para outra cidade estudar, neste caso a parte do imobiliário, por exemplo, ir para Lisboa estudar, pode ser complicado para algumas famílias. Sem dúvida. Toca às rendas. Sim, eu acho que aí isso é um assunto até acho mais vasto do que a literacia financeira. Eu acho que há uma série de partes também da nossa economia está predisposta ou não, e o nosso próprio sistema de ensino está predisposto ou não ao equilíbrio com o trabalho. Ou seja, não sei até que ponto é que nós estamos a montar sistemas de ensino profissionais que permitam equilibrar
uma vida académica com trabalho, algumas vezes vai ser necessário. E depois acho que a literacia financeira aí é fundamental, até pela própria forma como se calhar as famílias planeiam os próprios estudos dos filhos, né? Tipicamente diria que há uma grande fatia de famílias que pretende dar pagar esses estudos aos filhos, e portanto essa preparação também deve ser feita, mas não tenho muita noção sobre o grau de endividamento atual para pagar propinas e estudos. Portanto, imagino que seja um esforço enorme para imensas famílias, e acima de tudo em cidades em que a inflação afetou mais, temos como imobiliário, ou seja, isso nem é só a inflação, como a própria especulação, né? Nível de vida superior. Mas é engraçado pensar, ou seja, como é que uma família se prepara para isso, se existem mecanismos de género ou não. Existem, por exemplo, e só para dar aqui um ponto de vista da tecnologia, existem startups que financiam estudos profissionais, ou seja, financiam o teu mestrado ou o teu curso, no que tu precisares, e depois os modelos de remuneração, ou seja, de pagares de volta essa dívida, estão associados aos teus rendimentos e não ou seja, aos teus rendimentos esperados. Portanto, eles ajudam-te na própria inserção no mercado de trabalho, e portanto existem startups já a fazer esses modelos de financiamento aos estudos, e que são super interessantes no sentido em que não estás ali associado a uma renda fixa, não é? Estás associado a uma parte da tua remuneração esperada, porque aquele setor é super interessante, eles só te financiam se for um setor que acham que vai haver uma grande probabilidade de ter uma grande absorção. Mas não sei, Vítor, também se... Sim, eu queria tocar num ponto que é os objetivos, ou seja, quando nós definimos, tu falaste nisso há bocado, portanto, quando somos novos, o planeamento a longo prazo é a grande distância, não é? Pensamos, temos 20 anos, isto falta tanto tempo até à reforma, ou falta tanto tempo até termos filhos e termos filhos a estudar, quer dizer, é um plano muito a longo prazo. Nós podemos fazer vários, digamos, temos um bolo e fazemos várias fatias, não é? E eu vejo isso assim, ou seja, a pessoa enquanto entidade autónoma e individual ou em família define objetivos, e depois pode compor a carteira e poupar e investir de acordo com esses objetivos. Se os objetivos for 5 anos ou 10 anos colocar os filhos a estudar numa universidade ou numa cidade mais cara, como Lisboa ou o Porto, Lisboa está num ponto muito diferente dos outros, né? Se calhar se fizer esse plano, se começarmos a 5 anos ou a 10, e há formas de fazer isso, ou seja, quanto é que vai custar um curso daqui a 10 anos? Nós sabemos mais ou menos os cálculos e conseguimos chegar a um valor, conseguimos dizer, ok, nós conseguimos poupar agora X euros mensalmente e investir numa carteira que daqui a 10 anos vai nos proporcionar contribuir para o estudo dos nossos filhos. Eu pessoalmente faço isso. Eu tenho um filho com 13 anos, o mais velho, tenho outro com 10 e outro com 7, fez agora 7 porque estou com dúvidas. E portanto, o 13 anos, daqui a 5 anos, provavelmente está a entrar numa universidade. Tenho que ter esse planeamento já feito. Não é? Tenho que ter esse planeamento já feito. Claro que, e tenho que ter a carteira, sou muito apologista da gestão por objetivos. E quando eu digo gestão por objetivos, é investir por objetivos. Portanto, nós temos vários objetivos ao longo da vida. Comprar casa, comprar um carro, estudar, viajar, como disseste há pouco, pensar na reforma. E nós podemos ter o nosso dinheiro que vamos ganhando, não dá para isto tudo, provavelmente, não é? No início. Mas dá para nós colocarmos a questão em perspectiva, não é? E começarmos a investir assim. E depois, a questão dos estudantes. Como é óbvio, os próprios estudantes, e até pensei que ias abordar esse tema, mas aqui não existe muito esse hábito, mas os estudantes universitários podem trabalhar ao mesmo tempo que estão a estudar, não é? Sim. Claro que isso não é fácil. É isso, não é fácil, tem, porque acho que a própria forma como o ensino está montado não é muito permite. Não permite isso. É verdade. Mas a dívida estudantil é um problema. Eu acho que vai acelerar, ou seja, cada vez vai haver mais dívida, ou seja, as pessoas quando estão a estudar vão já criar dívida para o futuro, e estou-me a lembrar de mercados como os Estados Unidos, que existe um grande problema a esse nível, e ainda agora recentemente houve um tipo quase como um perdão de dívida, um haircut, como nós dizemos, e eu tenho receio que isto aconteça aqui em Portugal. Não me parece que o nosso sistema político, ideológico vá por esse caminho, mas ainda assim há muito a fazer na universidade e na mudança de paradigma disso. Acho que esse exemplo que tu deste, António, das startups que vão financiar as pessoas, os cursos, na perspectiva de emprego no futuro, faz todo sentido, ou seja, não faz todo sentido no sentido que nós temos que estudar num tema que possa ser interessante no futuro. Mas, por outro lado, também há aqui uma mudança de paradigma, e não quero alongar-me mais porque dava tempo para muita mais coisa. Eu não tenho que trabalhar no mesmo curso que estudo. Claro. Okay?
sempre defendi isso. Uhum. Sim. Nós podemos estudar Sociologia e gerir uma empresa. Ok? Pronto, isso é importante porque as pessoas têm que também, essa é uma questão de mentalidade e também de mudança de paradigma. Claro que depois já fatores Claro. que definem. O que eu acho, de literacia financeira, que se nós olharmos de forma objetiva, há custos que são difíceis de. Pronto, há sempre uma parte que é um custo existente e que é difícil de lidar, e que acho que o Estado de alguma forma tem responsabilidade sobre isso, e depois isso é uma discussão quase política. Exato, sobre é isso. como é que levanta aqui opções. Ou seja, eu acho que aqui o fundamental é como é que nós garantimos que as ferramentas que existem são bem utilizadas pelos cidadãos. E acho que essa parte aí talvez seja um bocadinho de literacia financeira. Eu penso em coisas como a Porta 65, que existem oportunidades já de financiamento, mas para quem já trabalha, na verdade. Eu vejo que a exigência da literacia financeira é maior após os estudos, eu acho. Porque aí é que começa um caminho realmente duro de tu poderes construir uma vida. Porque o teu salário, a entrada no mercado de trabalho, é um valor que tu podes ali meter quase entre o salário mínimo e 1.300 euros líquidos. Eu devo ter dito o primeiro salário de toda a gente quase agora num full time em Portugal. E depois tu, a partir disso, tens de conseguir criar uma base de poupança e que teres a vida que também queres ter e criar os planos que quiseres. Aí é que eu acho que realmente a literacia financeira é crítica, porque a margem em Portugal não é muita. Ou seja, não há muita forma de tu... A maior parte das pessoas ganham isto durante muito tempo. Sim. E criar planos de vida a partir daí é muito duro. Portanto, ou tu tens uma forma de conseguir ver bem onde é que está o teu salário, onde é que aquilo cai, o que é que tu queres fazer, como é que tu podes rentabilizar, onde é que tu podes poupar. Também acho que ferramentas daqueles comparadores que te permitem um bocado ser mais ágil. Acho que ganhar esses pequenos hábitos, até coisas que tão simples, e eu sequer nem sei se podemos usar aqui marca, mas coisas como quanto custa, que são ferramentas super simples para comprar preços no mercado. São pequenos hábitos de literacia financeira que eu acho que são importantes ter, que é saber ter hábitos de pedir orçamento, comparar, ou seja, todas essas pequenas coisas que levam a decisões financeiras mais maduras ou mais pensadas são fundamentais naqueles primeiros anos de vida em que tu tens uma base de salário muito baixa, uma progressão que, diferente de acordo com o setor, pode evoluir, e depois estás a querer imensas coisas que são difíceis de obter. Tu tens, para pedir um empréstimo, para comprares uma casa, tens limites de idade, para pedir os prazos que quiseres ter. Portanto, há ali uma altura em que tens de conseguir planear bem a tua vida e isso acontecer. E acho que em Portugal, de vez em quando, nós vamos, por um lado, muito à espera que o curso acabe para começar a pensar nessa fase da nossa vida. Parece que só quando entramos a tese de mestrado é que começamos, ok, vou fazer um CV, vou começar a procurar trabalho. E pronto, isso depois já há imensos fatores de como é que diferencias. Mas pronto, para dizer, acho que a literacia financeira durante a faculdade é mais um tema de, ok, como é que eu gero a minha mesada, os rendimentos que eu consegui gerar, como é que eu consigo equilibrar a minha vida profissional com alguma geração de rendimento que é interessante. E sinceramente acho que aqui é mais uma fase de, eu não diria, pronto, de planear um bocadinho a tua vida, há algumas opções de investimento sem dúvida, mas de preparação mais para uma fase que vem a seguir. Sim, deve ter uma... Mas podes começar a investir logo. Sem dúvida, né? sim. Há um conceito que eu defendo imenso, que é o pay yourself first, né? Que é, no fundo, definir a poupança com prioridade. Quando recebes o teu primeiro ordenado ou a tua mesada, pagas-te a ti próprio logo. Tu recebes 100, tiras logo 10 para ti, que é para o futuro. Claro. E não no fim do mês, ou no fim da semana, que é quando não houver nada. Exato. Portanto, se tiveres esse mecanismo feito, esse mecanismo já preparado, já automatizado, e há plataformas que fazem isso automaticamente, podes ir de forma muito com risco, com custos muito baixos. Portanto, é muito mais fácil e vocês têm muito mais oportunidades a esse nível. Mas também compreendo uma outra coisa, que é, eu lembro-me quando tinha 20 anos, eu não pensava que ia ter problemas no futuro, não é? Ia tudo correr muito bem. Claro. Pronto, podemos passar agora então ao próximo ponto, que o Vítor já tinha falado aqui um bocado na última pergunta, que é precisamente a inflação e como é que a inflação tem afetado o nosso dia-a-dia, os tais orçamentos familiares que nós já tínhamos falado também e as nossas finanças pessoais no geral. Bem, eu sobre a inflação, quero dizer que ela é transitória, né? Como é que é a camisola? Boa camisola. A dizer isso? Não sei. A inflação sempre existiu e é um conceito importante que devia estar presente em toda a nossa vida, porque de facto a inflação existe, sempre existiu. Eu lembro-me que quando havia só as moedas, né, as civilizações mais antigas, já havia desvalorização da moeda, porque as pessoas, os reis na altura, os bancos centrais da altura, faziam as cortes, né, faziam as moedas e metiam para lá
produtos menos valiosos para fazer moedas, fazer várias moedas, né? Seja a valer o mesmo, ou seja, já havia a desvalorização da moeda. Porque nós vemos a questão da inflação muitas vezes como uma subida generalizada dos preços. Não é? É o conceito teórico disso, é o conceito teórico da inflação. Bem, eu não sou economista, nem sou macroeconomista, mas eu vejo a inflação mais como uma desvalorização da moeda. Ou seja, que no fundo é o outro lado da questão. E a inflação afeta de facto a nossa vida e o nosso futuro. Porquê? Porque corrói os nossos rendimentos e é aquilo que eu digo muitas vezes, que é um imposto escondido. A inflação é um imposto escondido e é uma forma de transferir dinheiro de um lado para o outro. De umas pessoas, de forradores, nomeadamente, pessoas que têm dinheiro parado, para pessoas que têm dívida. Por exemplo, a inflação é vista como o melhor, talvez um dos principais mecanismos de repressão financeira, que é uma expressão que é muito usada, que foi muito usada, por exemplo, a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando as economias europeias estavam altamente endividadas e quase que foi criada artificialmente a inflação para provocar precisamente o pagamento da dívida via artificial, ou seja, através do valor nominal. Porquê? Porque, reparem, quem tem dívidas, a dívida normalmente é uma dívida estável, uma dívida igual, ou seja, se a moeda desvaloriza, de facto, e se os rendimentos aumentarem, se tudo o resto funcionar, se a economia funcionar, quase que a dívida vai sendo paga à medida que a inflação vai aumentando, não é? Porque é tal transferência de riqueza de um lado para o outro. Se do lado da poupança dos aforradores, portanto, as pessoas que têm dinheiro e têm poupança, não aplicarem convenientemente, de facto acontecem esses problemas de que nós no futuro ficamos com muito menos dinheiro, muito menos poder de compra. Porque a nossa visão deve ser, ok, nós temos que pensar em manter o nosso nível de vida no futuro, não é? O nosso propósito. E a inflação não nos deixa fazer isso. Portanto, a inflação afeta toda a gente. Nós, os mais velhos que eu até, viveram com inflação muito mais elevada nos anos 80, anos 90, mas também havia taxas de juros muito mais altas, não é? E acho que vai haver aqui um novo paradigma. Nós tivemos cerca de 15 anos, diria 10, 15 anos, com a inflação muito controlada e abaixo até daquilo que é o target dos bancos centrais. E os próximos 10, 15 anos, 20 anos, não faço ideia, se calhar vamos ter inflação muito mais elevada, provocada por situações como, por exemplo, os custos de energia, né, que certamente não vão baixar tão rapidamente. Mas a inflação não pode ser vista como problema. Ela tem que ser vista como uma oportunidade. Porque a inflação também faz-nos tornar mais produtivos. É uma dor de crescimento também. De crescimento. E nós temos que pensar nas formas que temos de evitar que a inflação nos prejudique de forma continuada. E por isso temos que investir bem, temos que comprar bem, ou seja, sabemos bem os conceitos. Por exemplo, lembro aquilo que pode estar a acontecer agora com toda a gente, que é o problema da shrinkflation, não é? Que no fundo é um mecanismo em que as empresas tendem a manter o mesmo preço num produto, mas a colocar esse produto com menos quantidade. Ou seja, isso engana os consumidores e as pessoas têm que estar atentas a esse fenómeno. Eu estou a falar nisto porque recentemente vi uma reportagem em direto de um canal, não sei bem onde, uma feira qualquer, em que a senhora, de forma inocente, pronto, disse: as pessoas pensam sempre, aquilo, isto é o mesmo, portanto as pessoas compram menos e pagam o mesmo. Sim. Cuidado. Nós vimos, sim. Não é? E eu lembro sempre aquele cenário de eu meto sempre 20 euros de gasóleo, isso não fica mais caro. Sim. Ter atenção. Eu acho que essa parte é. Eu acho que a inflação traz uma coisa boa, que é de facto. O Vitor estava a falar dessa estabilidade durante os últimos anos, e acho que isso faz com que ninguém pensasse muito na inflação como uma ameaça ao seu rendimento e à sua forma de estar na vida, em termos de qualidade de vida. E isto obriga-nos a pôr em cima da mesa um termo que eu acho que vou usar imenso durante este ano, que é resiliência financeira. Sim. Que é o quanto é que tu estás preparado para um pequeno choque. E enquanto isto nos bancos é uma prática obrigatória, que é são cenários e como é que em cada cenário um determinado negócio vai sobreviver ou não, nós não fazemos isso muito para as nossas vidas pessoais. Nós não estamos muito preparados para se alguma coisa se alterar, se eu perder um rendimento ou se eu tiver aqui um tempo de baixa, não temos muito o hábito de criar cenários e perceber, ok,
como é que a minha qualidade de vida varia de acordo, onde é que eu tenho mais risco de poder prejudicar. Ou seja, por exemplo, para estes jovens todos que estão a comprar agora casa e que vêm a Euribor aumentar e que tinham taxa variável, que acho que é uma prática transversal em Portugal, e isso depois já tem os seus motivos também, vêm grandes impactos de 200, 300 euros numa, se calhar ou mais, numa renda mensal, e são obrigados a ver, ou seja, onde é que agora eu tenho margem para este encaixe. Eu acho que a inflação tem uma coisa especial que é muitíssimo operacional, é muitíssimo do dia a dia, não é? Nós agora vamos ver e vamos abituando até ao café que passou de ser de 60 para 65 para 70 e agora já passou assim para 1 euro, ou seja, mais rapidamente. Isto estou a dizer preços um bocadinho à toa. Sim. Mas para dizer que também há bom aproveitamento, não é? ou seja, acho que sim, há um aproveitamento e para dizer, do ponto de vista jovem, para quem tem uma mesada, é obrigado a repensar um bocadinho como é que está a fazer as suas contas diárias. Eu acho que, acima de tudo, para a malta mais jovem, onde se vê isto metendo tipo na restauração, ou seja, é uma das coisas onde se calhar mais diretamente estes custos chegam rápido e os custos depois de tudo que é utilities, águas e luz. Portanto, acho que isso obriga a fazer um planeamento um bocadinho melhor, mais antecipado e, mais uma vez, a recorrer mais àquelas ferramentas. Ok, será que posso rever o meu contrato? Será que posso rever onde é que alguns hábitos que eu tenho pequenos, ou seja, aquele hábito português de tomar um pequeno almoço fora. Ou seja, há imensa coisa que eu depois acho que são micro coisas de literacia financeira, que é o início de começarmos a preparar-nos para investir. Eu não estou a falar de, ok, como é que nós nos investimos para não termos perdas em relação agora à inflação, que é o que o Vítor estava a falar, enquanto alguém que faz advisory de investimentos. Estou a dizer, ok, como é que nós pelo menos estamos mais organizados para conseguir à mesma acomodar este impacto, sermos resilientes a esta variação e ainda assim conseguimos poupar, porque tipicamente agora o que as pessoas vão pensar é, ok, vou buscar aquela margem que eu tinha, mas já é um bocadinho nós queríamos, era ser aforradores mesmo em tempos de guerra, mesmo em tempos de adversidade. E penso que aí é que há tecnologia que nos vai poder ajudar, se calhar, a gerirmos melhor estas finanças, a termos uma visão mais global de como é que nós gastamos dinheiro, se calhar até a controlarmos mais variações aos preços e podemos compreender um bocadinho mais onde é que nós podemos ir buscar essa poupança. Mas compreendo que agora é um choque, mas mais uma vez deve ser visto como uma oportunidade de pormos isto no nosso dia e começarmos a olhar para isto, se calhar uma vez por mês fazemos um mini orçamento, é um passo mínimo para sermos resilientes. Isso é fundamental, o que estás a falar. A parte do orçamento não é assim tão difícil, nós não precisamos ter uma folha de Excel altamente complicada. Mas eu tenho certeza que eu era capaz de, se estivéssemos à procura de estatísticas, que mais de metade dos estudantes jovens, de 18 aos 35, vamos pôr assim, não faz um orçamento mensal, ou não faz ao ano um orçamento mensal. Sim, claramente. E se fizer esse orçamento mensal, provavelmente não acomoda riscos de ativos que tem, tipo o carro, e também não há de estar bem a prever custos que tem anualmente. Tipo, as variações. Um seguro de um carro, assim, seja, fazem seguros do género. Eu ganho isto e gasto isto num dia, mais ou menos. Seja, essa visão global de mim enquanto quase negócio não deve existir. Então, e abordaste um ponto importantíssimo, que é o fundo de emergência. Nós temos que ter um fundo de emergência, tipicamente, que será à volta dos 6 a 12 meses dos nossos gastos, né? Que nos proteja quando temos situações complicadas de saúde, ou de falta de emprego, falha de qualquer coisa, desses eventos inesperados que surgem. Claro. Um carro, né, que avaria ou algo assim do género. Essas pequenas coisas, tu falaste muito bem das micro decisões, da tomada de decisão, de irmos para um pequeno almoço fora ou não, sei lá, de comprarmos o último iPhone ou algo assim do género. São tudo situações que influenciam. Nós pensamos que isso é apenas isto. Nós quase que dizemos a nós próprios, é apenas uma vez. Estamos sempre a justificar-nos, arranjando explicações. Eu só vou esta vez. E para a semana é só mais esta. Não é? E vamos sempre adiando a decisão quase que dizendo a nós próprios que é possível continuar. Não, ou seja, temos que mudar, voltando à questão da inflação e à questão da tomada de decisão. Temos que nos adaptar às circunstâncias. E nós temos essa possibilidade, temos que aplicar o conhecimento a esse nível e vai acontecer. Muita tomada de decisão. Mas eu, por acaso, tenho que só acrescentar aqui uma coisa que acho que vai ser um tema também, que é esta inflação gera até um certo ponto um pânico nas pessoas. Sim, gera muita incerteza e eu acho que numa altura em que nós saímos de uma época super conturbada com a pandemia e depois tudo o que isto gera de teres uma guerra atualmente a decorrer na Europa, isto gera muita ansiedade nas pessoas, que também acho que gera
fragilidades ao nível da nossa estabilidade mental e da nossa saúde mental, que ainda é um tema também um pouco falado. Sim. E que eu acho que isso cruzado com a inflação, com muita notícia que também é assustadora, gera-nos muito mais um sentimento de começarmos a correr atrás do prejuízo do que propriamente de parar, planear, atuar. Ou seja, ficamos, nós temos de estar agora a correr, tenho de trabalhar mais, tenho de gastar menos, e de repente também os pequenos hábitos que nós temos que se calhar nos dão gozo do café e do fino no final do dia, passam a trazer uma carga emocional negativa, quase pensamos, isto devia estar planeado e depois de uma questão. Portanto, nós também não quero promover aqui uma saúde que se torna uma espécie de hipocondria também de será que eu estou agora exposto? Será que este gasto é negativo para mim ou não? Mas acho que esse equilíbrio também deve ser promovido, e acho que tanto instituições financeiras que têm uma relação com os clientes devem ter uma relação proativa para os avisar, para os ajudar neste caminho de literacia financeira, como do lado da académica, eu acho que as próprias universidades, acima de tudo, cursos transversalmente, acho que qualquer curso deve ter uma visão de como é que eu também apoio este profissional a gerir-se melhor na sua própria profissão. Mesmo que seja o profissional liberal que é um advogado, ele próprio deveria, durante o curso, perceber como é que a sua profissão vai funcionar, como é que ele é remunerado, como é que ele deve planear, porque a chegada ao mundo do trabalho depois traz imensas variáveis novas e se calhar sinto que ainda vem com alguma surpresa, que eu não tinha bem noção. Mais pânico. Sim, que já temos. Ou frustração, e trabalhei estes anos todos para ser agora este tipo de funcionário que não é muito bem remunerado, a minha profissão é remunerada desta forma e não estava a esperar esta instabilidade. Até acho que do ponto de vista académico devia haver esta preparação melhor para quais são as opções que tu vais ter de tomar, vais ser um freelancer, não vais, como é que isso vai impactar, porque tudo isso gera uma carga de pressão que impede de planear, fica só em formato reativo. Pronto, isto é só uma nota. Concordo plenamente contigo. As tuas palavras diria que podem ser as minhas, porque de facto a questão do planeamento, eu defendo isso sempre. O plano deve ser pensado, há uma expressão até muito gira, que é falhar, planear, planear para falhar. Não é? Uhum. No fundo temos que pensar que o plano não é preciso ser uma situação escrita em pedra, não é uma situação rígida. Claro. Portanto, é adaptável a todas as situações que vão ocorrendo. Isso posso aqui partilhar uma experiência do passado. Eu fui voluntário numa ONG chamada MOV, que estava dedicada ao apoio a pequenos negócios, micro e pequenos negócios, e fui voluntário em Moçambique durante 6 meses. E em conjunto com a equipa, eu com mais o resto da equipa, geríamos uma pequena cooperativa de produtores de galinhas, que é um negócio super simples. Mas à escala, aquelas pessoas também tinham pouca noção de se o seu negócio rendia ou não. E pronto, então, quando estamos a falar de negócios tão pequenos, em contexto de subdesenvolvimento, o negócio é quase a tua vida. Portanto, as tuas contas pessoais e as contas do teu negócio são as mesmas. Não é? Confunde-se, não é? Sim, ou seja, a barreira entre o que é. Pronto. E eles não tinham essa distinção feita. Se o meu negócio rende ou não, se a minha vida pessoal está a render ou não. Eu acho que para estes jovens que também estão à procura de alguma oportunidade de se diferenciarem, de fazer algum tipo de voluntariado, é uma grande oportunidade de vocês contactarem diretamente com o que é o mundo do pequeno negócio e como é que isso está ligado à literacia financeira, que é uma espécie de primeiro passo. Tens de ajudar alguém a planear o seu negócio e a ter noção de como é que esse negócio rende ou dá prejuízo, porque depois há aqui uma parte de confirmation bias, que é nós vamos atrás de coisas que queremos... Confirma nossas perspectivas. Estamos sempre a confirmar aquilo em que nós queremos acreditar. E, portanto, eu acho que este pequeno exemplo de como é que um produtor em Moçambique pode ser exemplo de, como é que ele começou a olhar para as suas finanças, como é que ele começou a olhar para as suas finanças do seu negócio, hoje conseguiu separar, conseguiu perceber onde é que ele podia tomar decisões, mostra que não é preciso nós termos altos rendimentos, não é preciso estarmos num contexto super favorável para nós conseguirmos tirar proveito do que é o nosso próprio planeamento. Portanto, isto aqui é um potencial meio escondido em nós podemos planear a nossa vida. Isto não é aspiracional, é super prático, não é um Excel complexo, mas é uma conta meio direta. E estás a dizer isso, eu agora transferi também para a parte de investimentos. De facto, o investidor médio tem uma rentabilidade muito abaixo do mercado. Não é? E por causa disso mesmo, porque não anota aquilo que faz, não tem um plano. Claro. E transaciona com base naquilo que são informações que vai recolhendo de influencers, de amigos, dos gurus, né, de mercado. E isso torna as pessoas bastante mais suscetíveis a falhar e a ter retornos muito abaixo que o mercado nos pode dar. Um dos principais investidores, o Peter Lynch, que foi gestor do Magellan Fund, que foi um fundo que rendeu imenso dinheiro durante muitos anos, anos 80, 70, 80, do século passado, ficou estupefacto quando analisou a rentabilidade do fundo, que era
impressionante, portanto, a rentabilidade do fundo era brutal, 29% ao ano durante vários anos, e foi ver a rentabilidade dos detentores do fundo, dos investidores de retalho, portanto, de nós, como investidores, e a rentabilidade andava à volta dos 5,9%. Reparem, a rentabilidade do fundo era muito superior. Porquê? Porque as pessoas iam atrás das rentabilidades, perseguiam os retornos, ou seja, quando o fundo tinha bons retornos no ano anterior, as pessoas compravam o fundo no ano seguinte, e o fundo ia ter piores performances. Porque o mercado assim o dizia, ou seja, parte económica e por aí fora. As pessoas olhavam para o passado. E por isso é que é muito importante ver essas situações. As rentabilidades passadas não significam rentabilidades futuras. Isto é uma frase batida, mas é uma frase importantíssima. Não é? E essa separação dos negócios que estás a falar, da vida privada, da vida profissional, é fundamental para conseguirmos essa perspectiva de futuro. E também analisamos para o futuro, ou seja, pensarmos na nossa vida no futuro e nossos investimentos no futuro e não olhando para aquilo que foi feito no passado, porque o passado pouco nos diz em relação a esses casos, como é óbvio. Então, concluindo esta parte da inflação, acho que acreditam os dois, tal como falámos, que a inflação deve ser olhada, tal como muita coisa, como uma oportunidade, de forma a preparar-nos, talvez ensinar-nos a planear melhor os nossos gastos, ter atenção, passar a utilizar estas tais aplicações e ferramentas que temos disponíveis, para nos prepararmos melhor também para os investimentos, principalmente gastos, que foi algo que o António falou bastante. E basicamente isso é o essencial da forma como nos devemos preparar para lidar com a inflação. Por fim, gostava só de falar da recessão. Toda a gente anda a falar da recessão, que é um tema também que tem sido bastante atual, e diria mediático, quase que gera o pânico, ainda mais do que a inflação, tendo em conta que é algo que os nossos pais de gerações passadas já passaram, tempos mais difíceis. E pronto, gostava de pôr essa pergunta. Opa, eu vou dizer, eu tenho um sentimento aí super separador de duas realidades. Eu acho que a recessão é sempre uma coisa muito grande e um grande bicho, e não nos deve afetar não é em nada, mas devemos, agora não estou a olhar para a parte de investimentos, mas mais da forma como nós vemos o mundo em termos de oportunidades, de criar negócios, e pronto, eu faço parte de uma associação que gera uma comunidade enorme de startups fintech, e são startups que aplicam tecnologia a serviços financeiros, e de forma muito transversal, portanto, seguros, financeiros, cripto, portanto, tudo que toca à forma como nós interagimos com o dinheiro. E por muito que esse setor também tenha sido afetado, há sempre casos de sucesso, e há sempre casos de startups a crescer, e casos no que é o ecossistema, que agora se calhar há muitos despedimentos, há outras startups que estão a contratar brutalmente. Portanto, eu acho que nós devemos olhar para a recessão como algo macro, e que nós devemos ter cautela quando olhamos para investimentos ou para o que nós queremos fazer na própria vida, mas não devemos olhar para isto como um impedimento para os nossos próprios planos. Portanto, eu acho que mesmo em contexto de recessão deve haver oportunidades de investimento super bem ponderadas, e portanto deve haver formas de nós estarmos mais protegidos, se calhar, porque acho que é um bocadinho que pode haver um bocado mais risco. Mas eu acho que a nível individual, quem tem um projeto não deve olhar para a recessão como um período mau para começar ou um período mau para fazer, porque acho que estes períodos são brutais em oportunidades e em talento que passa de um lado para o outro. E, portanto, aqui acho que tudo o que é contratar é sempre um desafio gigante, e portanto agora talvez se torne um bocadinho mais fácil, achamos nós. E portanto, eu vejo a recessão como uma parte da vida, que um português passou sempre por uma recessão. Não há nenhum português que tenha vivido mais do que 15 anos num período bom. Portanto, acho que nós somos super habituados a períodos maus. Isto me vem dar um bocadinho aquela questão da resiliência que nós próprios já nos habituámos, e de resto eu só vejo isto como um período para correr ainda mais rápido, e para ainda tentarmos fazer ainda mais de forma mais inovadora. Eu acho que eventos como este em Coimbra fazem todo o sentido, e aqui até acho que tem um significado especial, que é para mim trazer o tema literacia financeira promovido por promotores que estão muito mais ligados à tecnologia do que propriamente à gestão e às finanças em Coimbra faz imenso sentido, porque quase tem um significado de pormos este tema numa cidade que se calhar deixou de olhar para o mundo de negócio e empresarial com tanta atenção, e num contexto de possível recessão ou de atraso, mostrar que Coimbra pode ter uma oportunidade aqui, que os jovens aqui também podem ter aqui uma oportunidade de fazer diferente, e Coimbra continua a ser um polo agregador. Portanto, eu vejo, mal me falam de recessão, eu só vejo isto sempre como um tema muito mais positivo. Na parte dos investimentos, pronto, não quero pôr aí, não estou a falar dessa parte no que é nós investimos, mas no que é os nossos projetos, no que é as ventures que nós criamos, acho que é sempre um momento brutal para fazer diferente. Sobre a recessão há várias coisas a dizer.
Primeiro, o que é uma recessão? A pergunta é importante. E se nós formos ver a forma como é definida uma recessão económica, ela vai variando de instituição para instituição. Por exemplo, uma recessão económica pode ser simplesmente um abrandamento do crescimento económico. Claro. Pode ser um aumento do desemprego. Pode ser um crescimento económico, sei lá, negativo, não é? Sim. Portanto, aí sim. Está. Em termos técnicos, dizemos que uma recessão económica são 2 trimestres seguidos de crescimento negativo. Mas eu nem vou entrar por aí. Mas, por exemplo, o FMI trata a recessão económica como um abrandamento a nível global do crescimento da economia. Portanto, nós temos que ver o que é a recessão. E depois temos que ver outra coisa. Vai haver mesmo recessão? E também é outro pormenor, porque a narrativa... Desculpa. A narrativa está construída na base deste cenário, que vai haver uma recessão. Nós já andamos a falar nisto há imenso tempo. Isto porquê? Porque dos fundamentos económicos dizemos o seguinte: dizemos que para travar a inflação é preciso, entre aspas, matar a procura. Portanto, subir taxas de juros de forma massiva e de forma muito rígida, e de facto os bancos centrais estão a tomar uma atitude que os economistas chamam de hawkish, né? de bastante agressivo em termos de restrições, de facto, e de mais, se calhar, de sempre. E o que está a acontecer é que, mesmo assim, mesmo neste cenário, nós temos uma possibilidade de não haver recessão. Não é? E não haver recessão porque as pessoas estão... a expectativa de haver recessão está de tal forma enraizada que nós próprios já estamos a tomar atitudes para evitar isso acontecer. Não é? É tal situação de nos adaptarmos à realidade. Portanto, mas concordo contigo. A recessão deve ser vista como uma oportunidade, como é óbvio. As recessões já que existem, sempre existiram e sempre vão existir. Faz parte. Com mais ou menos desemprego, temos que ter essa capacidade e temos que ter, claro, a função social, a função do Estado, das instituições, em termos políticos, em termos económicos. As pessoas também devem estar mais conscientes que é preciso prepararem-se para eventos futuros que sejam negativos, e aproveitar as oportunidades. A nível de investimento, naturalmente que existem muitas oportunidades, quer em termos financeiros, quer em termos reais, mas eu queria deixar aqui um ponto importante que faz sentido em relação ao que dissemos anteriormente, que é a questão dos gastos, quer a nível de consumo diário, quer a nível de gastos de investimento. Ou seja, nós quando fazemos investimentos temos que pensar que a melhor forma, ou melhor, neste caso, a pior forma de termos retornos abaixo do mercado é quando fazemos muitas transações, é quando gastamos muito dinheiro em coisas que não fazem falta. É quando gastamos muito dinheiro em comissões, claro, por exemplo. Temos que ter essa consciência. E nestes tempos de recessão e de abrandamento económico, temos que fazer essa limpeza, né? Ou seja, é uma expressão que eu não gosto muito, mas limpar essas gorduras, né? Limpar tirar essas partes que não fazem falta. Há uma frase do Morgan Housel, que é um autor, um economista que fez um livro que é A Psicologia do Dinheiro, que é um livro muito, muito conhecido em 2020, acho eu, que diz que a forma mais rápida de nós ficarmos pobres é gastarmos dinheiro em coisas. Não é? Portanto, a poupança é a diferença entre o rendimento disponível e o nosso ego. Sim. Portanto, são frases que ficam... E a recessão deve ser vista desse ponto de vista. A economia, em termos económicos, existe isso. Em termos de investimento, claro que sim. O investimento financeiro, não sei se tenho tempo, mas o investimento financeiro é desta forma. Os mercados antecipam aquilo que vai acontecer na economia. Não é? Tentam antecipar. Claro. Porquê? Os investimentos não é mais do que a atualização de fatores de rendimento de fluxos financeiros futuros para a atualidade. E, portanto, se nós esperarmos que daqui a 6 meses ou um ano haverá um abrandamento económico, certamente os mercados vão cair agora. Portanto, se a recessão acontecer durante este ano, e se a recessão for leve, seja isso o que for, mas os mercados provavelmente já anteciparam isso. Claro. Portanto, agora já será uma perspectiva de vermos a recuperação. Já estamos a ver a recuperação. Já temos bastante tempo a ouvir falar sobre a recessão, que já houve tempo para se adaptar. Para se adaptarmos. Pronto, acho que podemos fazer a conclusão. Acho que foi uma discussão desculpa. Pronto, foi uma discussão extremamente interessante. Abordámos aqui alguns tópicos que poderão até ser discutidos noutros episódios, temas complexos que não dá para abordarmos completamente. E pronto, gostava mais uma vez de agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade e interesse. Agradecer à Subvisual, a todos os nossos parceiros, e também à equipa. Obrigado. Obrigado. Top.